Shalom, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nós estamos iniciando o Emitcast, né? E que alegria podermos estar aqui com você nos assistindo, nos acompanhando. E podemos dizer, como diz o salmista, né? Salmo 126, versículo 3, que o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso nós estamos alegres. Então é um grande motivo de alegria de nós estarmos aqui iniciando este podcast com este debate, né? Então, eu quero convidar você, antes de mais nada, de se inscrever no nosso canal do Emitcast, aqui mesmo, se inscreva, curta esse vídeo, porque a própria plataforma do YouTube vai entender que o conteúdo é relevante, e de fato é, e vai recomendar para mais pessoas. Então, você fazendo isso, você não vai ajudar só a si mesmo, não só a mim, mas também aos demais, tá bom? Então, desde já, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui hoje com um debate, né? Um debate com um tema palpitante, predestinação e livre-arbítrio, né? Nós temos aqui dois convidados muito especiais que de antemão aceitaram o convite de participar com a gente e é uma alegria recebê-los aqui. Do meu lado direito, né? Pastor Isaac, e do meu lado esquerdo, infelizmente, Pastor Daniel. Eu quero aqui apresentar cada um deles, eles vão fazer as suas falas iniciais. Do meu lado direito está aqui o Pastor Isaac, ele é formado em teologia pelo Andrew Jumper, é isso? Isso, É isso. É formado em Direito pela Universidade Paulista e ele também está cursando mestrado em Novo Testamento pela Andrew Jumper e ele é pastor na Igreja Batista Redenção. Pastor Isaac, é uma alegria ter o senhor aqui, muito obrigado desde já pelo convite, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Ageu, uma oportunidade, uma honra poder estar aqui e ser o estreante aí desse podcast, que quiçá Deus seja próspero em seu alcance e em seu conteúdo, especialmente, edificando o povo de Deus, edificando os crentes e propagando a palavra santa e perfeita do Senhor. Uma alegria, uma honra poder rever meu colega, amigo, pastor Daniel, e espero que seja proveitoso a todos aqui. Amém. Muito obrigado, pastor Isaac, já pelas suas considerações iniciais. E também aqui ao meu lado esquerdo, meu amigo, pastor Daniel. Eu conheço o pastor Daniel há algum tempo, já pelas redes sociais, e o Senhor preparou hoje nós estarmos nos conhecendo. Então, também é uma alegria ter o senhor aqui. O senhor também faz parte desse projeto. O senhor sempre nos incentivou de longe, distante, mas sempre nos apoiou. E aqui está também para colaborar, né, com também a sua defesa e visão neste debate. O pastor Daniel, ele é bacharelando em teologia pela Faculdade Teológica Bereana. Ele também atua na mesma faculdade como professor e professor de apologética. Ele é da Assembleia de Deus do Ferreira, lá na cidade de Vargem Grande Paulista. Pastor Daniel, muito obrigado por o senhor estar aqui. Faça suas considerações iniciais. Amém, Ageu. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a vida do pastor Isaac Pereira. É um prazer em revê-lo. Esposa aqui do Ageu também, a Eichla, toda a produção aqui do Emitcast. E eu custei achar uma roupa hoje para vestir neste debate que se inicia, e eu quero já acreditar que será um dos grandes podcasts aqui da cidade de São Paulo, né? Amém. Porque eu sei que aqui vai ser tratado não coisas supérfluas, mas sim a palavra de Deus. A Bíblia que é inerrante, nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Então agradeço a Deus, primeiramente, pela oportunidade e de poder estar aqui sentado entre amigos para falar da palavra de Deus. Amém. Deus abençoe o pastor Daniel pelas suas considerações iniciais. Eu quero também apresentar aqui para vocês a minha esposa, a Eichla. Vem aqui, amor, dá um pulinho rapidinho na tela só para você aparecer. Ela não pode ficar de fora porque entre todo esse projeto tem eu e ela sempre me ajudando, me auxiliando, e ela está aqui comigo. Quer dizer alguma coisa? Gente, eu tenho muita vergonha. Debate pra você. Muito obrigado. Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, Eichla. É isso, pessoal. Nós estamos aqui e nós iniciaremos agora o nosso debate. E eu quero mais uma vez incentivar, se inscreva, comenta, compartilha e nos ajude aí. Eu quero começar aqui com o pastor Isaac. Pastor Isaac, nós estamos diante de um tema palpitante, não é? Predestinação e livre-arbítrio. Eu queria saber do senhor qual ponto o senhor vai defender aqui, se o homem foi predestinado realmente ou se há uma escolha, o livre-arbítrio ali realmente existe. Pastor Isaac. Funciona assim, Ageu e todos que acompanham aí o Emitcast. A predestinação, ela é uma doutrina bíblica. A
palavra, ela é bíblica, aparece algumas vezes no Novo Testamento, e é uma doutrina que é aceita pacificamente entre calvinistas e arminianos. Isso no tocante à soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. O que a divergência vai ficar por conta do modo como Deus predestina. Eu não sei se nós vamos entrar exatamente nesse assunto aqui nesse debate, mas saiba você que nos acompanha que não deve pensar, como muitos raivosos por aí pensam, que a predestinação é algo demoníaco, que é algo inventado por calvinistas e tudo mais. Nada disso. Historicamente, a predestinação sempre foi aceita por todos os crentes. Por quê? Porque ela é um termo cunhado dentro do texto bíblico. Mais uma vez, a diferença do modus operandi, como isso se opera, é que nós vamos debater. Mas nós cremos, à luz de Efésios, especialmente Efésios e outros textos que eu vou mencionar ao longo do debate, que nós, os crentes, nós somos predestinados para a salvação. Ou seja, antes do mundo ser mundo, antes de Deus criar o universo, ele nos predestinou para a salvação. Talvez nós possamos, em algum momento do debate, eu acho que esse é um caminho natural, falar acerca da predeterminação dos atos dos homens, que muitas pessoas confundem, né? Predestinação, a questão soteriológica, predestinação para a salvação, ou predeterminação dos atos dos homens. Ou seja, o que nós fazemos, estar aqui nesse podcast, o pastor Daniel escolher esse terno bonito, essa gravata bonita isso foi predeterminado por Deus ou foi alvo da escolha do pastor Daniel? Então, é essa dinâmica aí que nós devemos responder à luz da Bíblia e que nós vamos ver tranquilamente que as duas coisas aconteceram. O pastor Daniel escolheu e isso estava predeterminado por Deus. Mas essas coisas não se anulam? Segundo a palavra de Deus, não. Ele exerce a sua vontade e Deus determina. E essas coisas caminham lado a lado, de maneira pacífica, e uma não anula a outra, como alguns pensam, né? Um anula a responsabilidade. Não, a Bíblia não trata desse modo. Ele continua sendo responsável pelas suas escolhas entre bem e mal, e Deus predetermina todas as coisas. Maravilha, pastor Daniel, agora com a palavra também. Bom, eu quero de uma forma bem assim, introdutória e rápida falar. Primeiro nós temos que definir o que é livre-arbítrio. Eu acho que isso é muito interessante, que nós trazemos o significado desta palavra. Nós sabemos muito bem, isso é muito claro, que a palavra livre-arbítrio ela não aparece na Bíblia, né? Ela é uma interpretação, assim como muitas palavras não aparecem na Bíblia, mas nós fazemos assim uma interpretação para chegar a esse raciocínio, certo? E o significado da palavra livre-arbítrio, eu anotei aqui. Eu quero basear essa fala também num versículo da Bíblia que é Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Você que estiver acompanhando já vai abrindo aí. Mas a palavra livre-arbítrio é a capacidade que um indivíduo tem de tomar decisões e fazer escolhas de forma consciente e voluntária, sem estar completamente determinado. Ora, preste atenção, completamente, tá? Completamente determinado por influências externas ou internas, como instintos, pressões sociais ou causas naturais, né? O pastor Isaac bem frisou aqui na sua introdução, e o que me chamou muita atenção, na verdade, me coloca um ponto de interrogação, essa questão que, respeitosamente falando, que os calvinistas têm levantado, como que Deus, ele ao mesmo tempo, eu queria até fazer essa pergunta depois no decorrer do debate, acredito que o pastor Isaac vai trazer à tona, essa questão de que Deus, ele ao mesmo tempo, ele predestina todas as coisas, né, minuciosamente, como o pastor bem falou aqui hoje, essa gravata que eu escolhi, o terno que eu escolhi, eu sei que talvez ele entre na questão tem o livre-arbítrio, tem a livre-agência, mas eu não vou entrar nessa questão. Mas Deus é aquele que ao mesmo tempo predestina o que o ser humano vai fazer. Eu vou além. Ele predestina, Ageu, quem vai para o céu e quem vai para o inferno, como a teologia, a doutrina da dupla predestinação, mas ao mesmo tempo o homem é responsável. Como que o homem ele continua sendo responsável por algo que ele não tem o poder de escolha? Vou usar essa expressão para os irmãos entenderem. Poder de escolha
né? E ao mesmo tempo ele não pode, assim, escapar dos decretos de Deus, tá entendendo? Então, eu acho, na minha opinião, sincera, sendo honesto e sincero com vocês, eu acho que é uma contradição muito grande, né? Ao mesmo tempo, Deus, ele decreta tudo, ou seja, ninguém pode escapar dos decretos de Deus, sendo ele soberano na visão calvinista. Isso não significa que nós, arminianos, não cremos que Deus ele é soberano. É óbvio que Deus é soberano. O que vai mudar é a interpretação e os desdobramentos, e ao mesmo tempo que Deus decreta minuciosamente todas as coisas, o homem ele continua sendo responsável. Então eu acho que essa conta ela não fecha, né? E para encerrar minha fala, eu queria trazer aqui o Deuteronômio, capítulo 30, o versículo 19, que vai nos dizer a palavra de Deus o seguinte: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês. Coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, olha que interessante, escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. A palavra escolham aqui, eu estava estudando essa passagem em casa, estamos aqui com o Hebraísta, ele pode falar melhor, né? Meu Deus. É Bacar, não sei se é Bacar ou Bachar, Bacar, né? Essa palavra, ela significa decidir-se, sim, escolher, né? Então nós vemos tanto lá no Antigo Testamento, como a gente também vai aqui trazer várias passagens. Eu sei que o interessante é que nós não vamos sanar, né? Esse assunto aqui durante 50 minutos, uma hora, é um debate infindável. Eu acredito que cada um vai sair daqui com a sua visão, mas eu queria deixar esse versículo aqui, né? A Bíblia vai dizer: escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Bacar, o homem escolhe, o homem decide, né? Fomos sim destituídos, eu acredito na depravação total, destituídos da glória de Deus, mas ao mesmo tempo o homem, ele tem esse poder de escolha, senão tudo que nós estamos fazendo aqui, no final das contas, muitos podem até falar que não, é um mero teatro. Nós estamos aqui simplesmente sendo aí como marionetes, né? E nós não temos o poder de escolher absolutamente nada. Amém. Pastor Isaac, o senhor viu aí que o pastor Daniel, ele já foi lá para cima, né? Então, ele já falou da questão de que nós podemos estar vivendo como uma marionete e tal. Eu queria ver do senhor, o senhor pode comentar essa fala sobre a questão da vontade humana e da vontade de Deus. Essa figura, ela é criada porque ela, de fato, ela vem à nossa mente, só que a nossa mente é limitada. Por quê? Porque, como eu disse inicialmente, essas duas verdades existem. Deus é soberano e determina os atos dos homens em seus detalhes. Deus determinou, por exemplo, que Judas haveria de ser o traidor. Se isso existe embasamento escriturístico no Antigo Testamento, se os fariseus, os próprios apóstolos, o próprio Jesus, sabedores dessa escritura profética, por que não alertaram Judas? Você aqui, filho da perdição, está sendo cotado para ser esse homem aqui. Vamos mudar de ideia? Não, por quê? Porque o propósito de Deus não pode ser revogado. E esse campo da especulação, se Judas tivesse se arrependido, isso tudo está fora do nosso controle. Por quê? Eu gosto de tratar as coisas sob a nossa perspectiva e a perspectiva de Deus, que são duas diferentes. Deus está acima do tempo. Deus está acima do sol. Vou trazer a linguagem de Eclesiastes aqui. Nós estamos debaixo do sol. Então, na nossa perspectiva, nós agimos escolhendo bem e mal. E Deus nos responsabiliza, Deus nos inquere a fazermos isso, como o texto que o pastor Daniel leu. Nós olhamos a palavra de Deus e devemos escolher por esse caminho ou por aquele caminho, de acordo com as ordens do Senhor. Só que é assim, uma coisa não anula a outra. Sim. Na nossa lógica, ou na lógica que traz uma visão elevada, nem que seja um pouco, uma elevada do ser humano, dizendo, não, ele não pode ser essa marionete. Nas entrelinhas, o que o pastor Daniel disse nós não podemos ser essa marionete de Deus. Irmãos, sinceramente, eu daria tudo. Eu sei que sou, mas trazendo aqui para o debate, o contexto do debate, seria uma bênção, e é uma bênção maravilhosa ser marionete de Deus.
porque ele sabe o que é bom, ele sabe, ele é perfeito e tudo mais. Mas enfim, a parte da figura aqui da marionete, o texto de Lucas 22 é muito claro. Diz assim, porque o Filho do Homem vai conforme foi determinado. Ou seja, a morte de Jesus, e ninguém olha para a morte de Jesus e fala, oh, mas tudo poderia ser diferente. Pilatos podia ter se convertido, Herodes podia ter ouvido a palavra. Ninguém se coloca contra esses personagens que foram maus na vida de Jesus, mas e que houve profecia acerca dele sendo assim. Então o texto diz, porque o Filho do Homem vai conforme foi determinado, ou seja, Deus determinando a morte do seu filho. E Deus não só determinou isso, determinou todas as coisas. Mas vamos pegar só isso aqui para título de exemplo. Mas ai daquele homem por quem é traído. Ou seja, soberania de Deus na determinação dos atos dos homens e responsabilidade humana. Como é que eu junto essas coisas? De fato, pastor Daniel e o pessoal que nos acompanha, é difícil na nossa lógica unir essas coisas. Que culpa tenho eu? E foi justamente essa pergunta que o apóstolo Paulo fez lá em Romanos. Falou, então do que se queixa Deus? Porque quem pode resistir à sua vontade na escolha entre Jacó e Esaú ou de usar de misericórdia para quem ele quer? De que se culpa Deus? Foi exatamente a pergunta do pastor Daniel. Na posição do Senhor, essa incongruência só há na mente humana. Exatamente. Na mente divina, tudo converge. E é natural, por quê? Porque Paulo fez essa pergunta. Sim. Paulo, na sua pequenez, na sua incapacidade até intelectual, né? Ele vai dizer depois no capítulo 11, né? Profundidade da riqueza, do conhecimento da sabedoria de Deus e tal, mostrando mais uma vez que tudo que ele acabou de escrever é algo insondável. Então, qual é a resposta que o apóstolo Paulo dá a esse personagem, né, com que ele troca perguntas? Ele diz, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Então, eu olho, realmente, soberania de Deus em determinar quem é salvo, quem não é salvo, os atos dos homens, por quem traz Jesus, quem não traz Jesus, tudo isso daí Deus controlando soberanamente. E o homem sendo responsável pelos seus atos. Em Atos, falando em Atos, né? Sim. Em Atos, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 4, diz assim, este homem lhes foi entregue por propósito, determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Peraí, quem é responsabilizado nesse texto pela morte de Jesus? É Deus? Não é. Foram os homens perversos. Mas de quem é o propósito e o pré-conhecimento? De Deus. Bem. E lá em Atos 4, só para terminar, desculpa, pastor Daniel, só para terminar, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações para fazerem tudo que o teu poder e a tua vontade haviam decidido que acontecesse. Mais uma vez, é claro que existe essa pré-determinação. Como é que eu uno essas coisas na minha mente? Eu não faço. Pastor Daniel, pastor Isaac, ele acabou de ponderar aqui que essa divergência só há na nossa mente, né? Que a mente humana é realmente limitada. Mas eu também quero dar um adendo aqui, também o senhor pode trazer, claro, a questão do livre-arbítrio. Essa questão é uma expressão católica ou realmente Armínio defendia o livre-arbítrio? Tá. Eu vou achar que essa pergunta... Se o senhor quiser, o senhor pode responder primeiro, pastor Isaac, e depois dar continuidade. Bom, vamos lá. Eu sei que tudo que... Isso vale para os dois, é claro, mas tudo que é falado aqui é muito bonito, é muito bacana, mas eu jamais estou falando que o pastor Isaac está fugindo da Bíblia, ele baseia sua teologia na palavra de Deus, só que nós temos que ir para os textos que falam a respeito disso, né? O pastor Isaac falou agora de pouco, achei bem interessante. Ele falou que é muito bom, né, ser uma marionete, quem dera ser realmente, né, e acho que ele crê isso, ser uma marionete de Deus e ver ali Deus controlando todas as coisas. Ele fala isso porque ele é um eleito. Será que o que foi predestinado para o inferno falaria a mesma coisa que ele falou? É muito bonito a gente falar, né? É bom ser uma marionete de Deus e ver ele regendo todas as coisas, regendo a minha vida. Mas e aquele que vai ser predestinado, ou foi predestinado, né, segundo a Bíblia vai dizer,
aí antes da fundação do mundo, que vai para o inferno. Será que essa pessoa falaria a mesma coisa que o pastor Isaac falou? Obviamente que não. Então, nós temos que ver, tem essa dualidade, aqueles que serão, na visão calvinista, predestinados para a eternidade, para o céu, e aqueles que serão aí predestinados eternamente para o inferno. Eu queria trazer um outro texto aqui da Bíblia, eu trouxe Deuteronômio, eu queria trazer Josué capítulo 24, que é a mesma expressão aqui, Bacar, versículo 15, eu vou citar algumas passagens aqui, para depois chegar a um raciocínio lógico. Se, porém, não desagrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qualquer pessoa que lê esse texto... Mostra uma escolha ali. Né? Como que eu posso dizer assim? Você não consegue... Qualquer pessoa que lê esse texto de uma forma natural, vai observar, não vai Suponhamos enxergar... que seja um novo convertido, né? Ela não vai conseguir... Nunca frequentou uma teologia. Exatamente. Eu não consigo enxergar um decreto de Deus aqui predestinando as pessoas que vão servir a Deus e aquelas que não vão servir. Tanto que o texto vai continuar dizendo, né? Josué disse, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra que o escolha, eu estava verificando aqui, não sei se é Bachar ou Bacar, mas é a mesma questão, é a pessoa que decide, aqui é a pessoa ativa aqui, né, que fala, né? É o homem decidindo e o homem tomando as suas próprias decisões. Então, como eu falei aqui, é muito bonito a gente ouvir essa questão da predestinação, e não estou falando que a predestinação não é uma doutrina bíblica, ela é uma doutrina bíblica, ela está na Bíblia. A única coisa que vai divergir é no que diz respeito à interpretação, tá bom? Existem aí inúmeras interpretações. Então, como que a gente faz com esses textos claros da Bíblia, né? E eu volto àquela mesma questão que eu falei lá no início. Eu acho que é uma conta que não fecha, que quando a gente fala, o pastor Isaac falou da questão que uma coisa nós enxergamos na visão humana, outra coisa é nós enxergarmos na visão divina. Só que nós estamos falando aqui do livro que foi revelado, da palavra que foi revelada. E olhando para a Bíblia, olhando para a palavra, lá em Timóteo, Paulo vai dizer, né, que toda a escritura é divinamente inspirada. A palavra é inspirada ali até os pneus, soprada por Deus. Nós temos a revelação e nós não podemos fechar os olhos para isso. Olha o que vai dizer em Isaías capítulo 1, versículo 19 e o versículo 20. Se vocês estiverem dispostos a obedecer... dispostos a obedecer. Aqui não tem decreto. Aqui não tem predestinação. Tá na Bíblia? Tá, mas eu não consigo enxergar aqui nesta passagem. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, eu sei que não é o tema aqui do debate, mas aqui tem livre-arbítrio e aqui tem graça resistível. É duas tacadas numa só. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Eu quero terminar com mais um versículo da Bíblia. Eu sei que o pastor Isaac não vai conseguir discorrer todos os textos, estou sendo bem honesto, tranquilo. Mas eu quero trazer aqui um debate realmente baseado na Bíblia. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós não podemos fechar os olhos para todos esses versículos recorrentes lá de Gênesis. Nós queremos, né, que na inerrância da Bíblia, do Gênesis e Apocalipse, existem várias passagens no Antigo Testamento, existem várias passagens no Novo Testamento que vai demonstrar esse conflito. Esse conflito ele é real. Eu volto à pergunta, como que Deus ele decreta todas as coisas minuciosamente, decretivamente? Eu queria até perguntar essa questão do determinismo, que eu acho um perigo o determinismo, esse determinismo, senão a gente vai cair numa predestinação infinita. Tudo é predestinado, a gente não consegue fazer absolutamente nada. O carro que eu ando, a roupa que eu visto, aí se a pessoa tá na igreja porque ela foi predestinada, se ela faz tudo, a gente vai cair numa predestinação total e sem fim, porque a resposta para tudo vai ser o quê? Ele fez isso porque foi predestinado, ou ele não fez aquilo porque ele foi predestinado. Então, é uma conta que não fecha, não tem como. O homem continua sendo responsável, mas ao mesmo tempo Deus decreta minuciosamente e categoricamente todas as coisas. Eu não consigo crer nessa doutrina. Bom, o pastor Daniel aqui trouxe uma questão e eu quero perguntar ao pastor Isaac. Pastor Isaac, se o senhor é determinista, né, sobre a questão
tudo já está determinado. O senhor já vai falar, mas nós estamos aqui no meio do nosso debate, né? O debate está começando a acalorar, mas como a gente disse antes de começar, quando começa a ficar bom, a gente já vai estar terminando. Então eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever, curtir e participar do nosso canal. Eu quero mandar aqui um abraço e um beijo para o meu pai, pastor João Batista, a minha mãe, irmã Rita. Eu amo vocês, muito obrigado por vocês terem me ajudado e estou chegando, estou caminhando para a glória do Senhor e vocês fazem parte disso. Quero mandar um abraço para toda a minha família, minhas irmãs, meus cunhados, o meu sobrinho Timóteo, que Deus abençoe ele, né? Tem aí 3 meses de idade. Rapaz, João Batista, Timóteo. É casa de profeta. Meu Deus, hein? Eita glória. Meu Deus. Deus abençoe toda a minha família. Muito obrigado por vocês fazerem parte da minha história, tá bom? Pastor Isaac, retorna aqui com o senhor. O senhor é determinista? Como que o senhor trata essa questão? Realmente tudo está determinado, tudo está já certinho ali no script da vontade do Senhor? Ou realmente tem uma vontade do homem, o homem tem alguma escolha? É assim, Deus não se submete a um plano... Deus não se submete à vontade humana. Só mais uma vez interpelar o pastor Isaac, agora vocês podem um interpelar o outro, tá? Tranquilo? Tá. É o restante dos, como a gente tinha dito. Deus não se submete à vontade humana em nada. Porque senão ele se houver conflito entre a vontade humana e a vontade de Deus, sempre vai prevalecer a de Deus. Porque se o homem... irmãos, é complicado. Esse humanismo que entrou dentro da igreja, colocando o homem em um protagonismo na salvação, nas suas escolhas, isso é um problema muito grande. Isso vai dar em lugares tenebrosos. O homem, quando se coloca nessa postura, nessa posição, a pessoa quer ser salva, Deus quer salvar a pessoa, mas a pessoa não quer, então Deus tem que respeitar a vontade da pessoa. Irmãos, Deus rasga o nosso coração, Deus rasga a nossa vontade quando Ele quer fazer algo. E isso aconteceu com nós que somos salvos hoje. Por quê? Porque o texto bíblico é muito claro. Todos estão destituídos e separados da glória de Deus. Todos querem distância de Deus. Todos. Esse é o nosso estado quando nós nascemos. Então Deus veio e fez uma revolução até na nossa própria vontade, por meio do seu Santo Espírito, e nós pudemos um dia dizer: eu creio, eu aceito Jesus. Isso foi Deus puxando a minha orelha. Irmãos, olhemos para nós. E nós devemos, à luz da verdade bíblica, dizer: eu não quero Deus, não há um justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus, não há um sequer. Então essa ideia de que, mesmo se a pessoa quiser, apague isso da sua mente, apague isso. A pessoa que está indo para o inferno, ela vai chegar, mas o Senhor não queria e eu queria. Essa pessoa não existe. Todos querem distância de Deus. Então, tira isso da mente. A vontade de Deus é maravilhosa, é perfeita, e Ele atua na nossa vontade a fim de que nós possamos crer e querê-lo. Então é assim que funciona. Pastor Isaac, mais uma adendo, o senhor vai continuar. Então, assim, o homem, ele não tem vontade. Tem, claro que tem vontade de escolher a Deus. Tipo assim, essa vontade, claro que nós entramos no campo soteriológico, sim, né? Sim. O homem no seu estado natural, por assim dizer, caído. No seu estado caído, e a vontade dele é determinante. Para que lado? Para as trevas, para o pecado e para longe de Deus. Então, aí, até entrar no tema do debate, né? Porque o livre-arbítrio, quando nós falamos em livre-arbítrio, os calvinistas, nós sempre levamos esse termo para a soterologia. Como nós estamos falando aqui de vontade no dia a dia, né? E eventualmente entrando na soterologia, mas quando um calvinista fala de livre-arbítrio, é um debate soterológico. Então, o homem, no Adão, quando pecou, perdeu essa inclinação, perdeu a possibilidade de não pecar. Então, agora, toda e qualquer inclinação do homem é contrária a Deus. Ele nunca, por si só, nunca vai dizer: eu aceito,
eu quero, eu aceito Jesus. Nunca, por si só nunca. Deus precisa mover o seu coração, Deus precisa vivificar o seu coração, Deus precisa trabalhar através do Santo Espírito no seu coração para que a sua vontade seja transformada. Então, essa é a obra maravilhosa. Não é que Deus puxou minha orelha contra a minha vontade. Irmãos, essa é a obra maravilhosa. Eu não queria. E Deus foi lá, ó. Eu vou me fazer irresistível a você. E você vai dizer sim. É claro. Deus... Na minha perspectiva, eu criei em Jesus. Eu quis escolher. Eu ouvi o Evangelho e eu disse, eu creio, eu quero. Mas... O senhor que abriu tirou as escamas dos seus olhos. Exatamente, é o que os irmãos falam, caiu as escamas dos meus olhos, certo. Eu pude enxergar. Isso tudo é obra sobrenatural. Surge uma dúvida, na verdade eu vou passar a bola para ele só para mim saber e entender melhor. Então o senhor faz uma diferenciação que existe uma... Não estou colocando palavras na sua boca, mas o senhor pode me responder. Existe uma certa liberdade para questões cotidianas... Mas o homem não pode decidir escolher a Deus, mas ele pode decidir algumas coisas. Quando nós... Não, essa questão da vontade, irmãos, é muito simples. Mais uma vez, nós temos que olhar a partir da perspectiva de Deus e da nossa perspectiva. Deus nos compele a escolher entre o bem e o mal. Os textos que o irmão leu são textos que nenhum crente, nenhum calvinista vai olhar para isso e falar, não... O senhor acredita que não é uma dificuldade de responder esses textos? De forma nenhuma, Deus a partir dos seus decretos, a partir do seu plano infalível, mas então ele nessa dinâmica, no relacionamento conosco, o que ele faz? Escolha entre o bem e o mal. Tá. Escolha entre o bem e o mal. Se você escolheu o bem, será aceito. Se você escolheu o mal, será responsabilizado. Naturalmente. Mas... Eu só queria ler um texto aqui que para mim é muito claro com relação aí à questão da determinação dos atos dos homens. Tá. Salmo 139 vai começar a sua enódia dizendo o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. E aí ele vai dizer mais para frente acerca dessa determinação dos dias, né? Graças te dou, de modo assombrosamente maravilhoso. Deixa eu ver aqui, perdi o versículo. Aqui, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha aí, pastor Daniel. Sim. O Senhor determinou no seu livro. Ou seja, não está falando de salvação, aqui, não está falando de soteriologia, está falando da vida do indivíduo. Então Deus olhou para a vida e determinou os dias dessa pessoa, não um número de dias. Ele fala sobre pensamentos, caminhos, tudo isso no contexto do Salmo, então tudo está determinado por Deus. Aqui, na perspectiva divina, atemporal, ele não está olhando o que está acontecendo na história e interagindo ali, meio que, eu sei previamente o que vai acontecer. Não, tudo segue um plano maravilhoso de Deus. E nada pega ele de surpresa. Agora tem o plano B. Não, nada pega ele de surpresa. Mas aqui, na nossa perspectiva, abaixo do sol, temporal, eu sou responsável pelos meus atos e serei responsabilizado. Com relação à soterologia, à salvação, mais uma vez, eu sei que a dupla predestinação é algo escandaloso. Para muitas pessoas é de fato. Mas nós devemos pensar nela a partir da visão de que todos já estamos condenados. E Deus só, por sua misericórdia, graça e seu beneplácito, como diz o texto de Efésios, ele escolheu alguns para a salvação. Pastor Isaac, para não monopolizar e parecer que a gente está jogando o senhor travar o senhor, o pastor Daniel já vai falar, mas o senhor quer fazer alguma pergunta para o pastor Daniel? O senhor tem... Aí, pode fazer. É assim... Aí o senhor já vai responder, pastor Daniel? Sim, senhor. E já usa o adendo da pergunta. Tem um texto que os arminianos utilizam com frequência, né? É que Deus deseja que todos sejam salvos, né? O texto está lá em Timóteo. 1 Timóteo, esqueci agora. Pode Deus querer a salvação de alguém? Deus quer salvar alguém. Deus quer. Mas
porque essa pessoa não quer, essa pessoa pode isso, essa 1 vontade, Timóteo 2, 4 ou 6. essa vontade da pessoa sobrepor a de Deus? Ótima pergunta. Ficaram muitos fios soltos aqui, eu vou tentar discorrer algumas questões que o nosso querido pastor Isaac trouxe aqui. Primeiro, a questão de Josué e o Deuteronômio que eu tinha lido lá no início do podcast. É o Bahar. Ele tinha falado assim, respeitosamente falando, que é muito fácil essa questão. Não, quando o Ageu perguntou que não, é muito fácil da gente lidar com esses textos, né? Só que não houve uma resposta clara. Ali o texto ele é enfático em dizer que o homem escolhe, né? Não tem decreto, não existe predestinação nesse texto. Ah, mas lá em Efésios, sim, é claro que a Bíblia, a regra da hermenêutica, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Só que dentro desses textos, não obtivemos uma resposta clara, objetiva, para ver que existe uma predestinação aqui, né? A pergunta do pastor Isaac, que é sobre por que Deus ele quer a salvação de alguém. Mas poderia repetir a pergunta, por favor? O texto diz, que é utilizado nesse contexto, eu estou utilizando... se a vontade do homem é maior que a de Deus. Estou utilizando essa interpretação, não é a interpretação calvinista. Ela diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Pode Deus querer a salvação de alguém e essa pessoa não querer, e essa vontade da pessoa se sobrepor à de Deus? Vamos lá. Todas as vezes que a pessoa... Eu vou me basear no texto de João, capítulo de número 3, para responder essa pergunta, e o versículo 16, que vai ficar muito claro. Eu quero dar uma resposta objetiva para que todos entendam. Que vai dizer, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que lhe deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa pergunta calvinista, ela é uma pergunta muito recorrente, né? Então a pergunta, de uma forma resumida, é quando alguém aceita Cristo, é porque essa pessoa ela foi predestinada por Deus. Mas quando uma pessoa, dentro da visão do livre-arbítrio, né, dentro do arminianismo, voltando aqui, a pessoa nega, é como se a pessoa tivesse mais força, é como se a pessoa tivesse mais poder, né, e a pessoa frustrasse Deus. Só que eu tenho uma linha de raciocínio que é o seguinte: no momento que o homem ele rejeita, esse é um dos 5 pontos do facto do arminianismo, que é a graça irresistível, quando esse ser humano ele rejeita Deus, o que vai acontecer no final das contas? Deus, Ageu, ele vai continuar sentado no alto sublime trono, e quem vai ser punido por essa escolha não é Deus, é o próprio ser humano. Ou seja... Seria assim, então, no caso, a vontade humana não enfraquece Deus. De forma alguma, até porque quem vai sofrer o castigo da punição eterna, obviamente que não é Deus. Obviamente que não, é o Espírito Santo, e muito menos Jesus, que pagou o preço... pelos pecados na cruz do Calvário, quando ele disse tetelestai, está consumado. Então, quando a gente olha para essa questão, é muito fácil de responder. Quando o homem ele não aceita esta oferta que lhe é atribuída, porque João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo, cosmos, de uma tal maneira, ele distribui essa salvação para aqueles que aceitarem a Cristo, porque a Bíblia vai dizer, o aceitar a Cristo é o quê? Para todo aquele que nele crê, é uma condicional. Então, quando o homem ele rejeita, na verdade, quem é punido por essa rejeição é o próprio ser humano, ou seja, é como diz o ditado popular, ele está cavando na própria cova dele. Então ele vai ser punido por isso. Deus vai continuar sentado em um alto sublime trono e de nada vai acontecer. Então o homem é punido por isso. Então, na verdade, a responsabilidade é do homem e ele acaba tomando essa decisão. E para continuar aqui, o pastor Isaac falou sobre várias questões, da questão da determinismo e sobre a questão da predestinação, que é uma visão muito clara e tudo mais. E a gente falou de alguns versículos da Bíblia, mas eu queria recorrer também a um outro argumento. Eu quero trazer aqui 3 argumentos, que é o argumento senhor, teológico, bíblico. Por o senhor agiliza, que aí a gente vai fazer, eu vou fazer as perguntas para o senhor, o pastor Isaac, e depois as considerações finais. Tá, é rápido, vamos lá. Eu queria trazer o argumento bíblico, eu vou trazer o segundo, que é o argumento histórico. E a gente ia entrar para a semântica, mas não vai dar tempo. Vamos lá. Se nós puxarmos na história da igreja, eu queria muito, assim, honestamente, saber do pastor Isaac. Outro dia eu estive num debate com outro calvinista também conhecido, e ele disse que, se você citar um pai da igreja que defendia o livre-arbítrio, eu vou citar categoricamente que todos os pais da igreja defendiam uma heresia, né? E aí a gente estudei, busquei, e eu não consegui encontrar heresias em alguns pais da igreja. Pode ser que tinha alguma coisa e flertava alguma coisa ou outra, mas nem todos. Então, quando a gente puxa para a história da igreja, os pais da igreja, eu vou citar aqui 6, não vou citar aqui as passagens, as falas dele, porque não vai dar tempo, mas existiam 6 pais da igreja que defendiam a questão do livre-arbítrio, que o homem poderia decidir. Desses 6 são Justino Marte, Irineu de Lyon,
Tertuliano, século II para 3, Clemente de Alexandria, Orígenes e João Crisóstomos. Olha que interessante, Ageu. Esses camaradas aqui, que são os teólogos mais próximos ali da morte de Cristo, eles viveram aproximadamente 1.200 anos antes do nascimento de João Calvino. Eu sei que eles baseiam a visão deles na Bíblia, mas foi João Calvino que sistematizou essa questão da predestinação, que bebeu do Agostinho tardio, porque tem o Agostinho mais novo, que flertava ali com o livre-arbítrio e depois começou a crer nessa questão da predestinação. Só que quando a gente olha para a história, o que a gente vai fazer com esses caras? A gente vai simplesmente descartar? Há quem diga que nós temos que fazer teologia, a gente tem que se debruçar nos ombros daqueles que vieram antes de nós. Então, além da questão bíblica, que nós vemos sim que existem passagens que vão defender a questão da escolha humana, do livre-arbítrio, como que a gente vai olhar para trás e simplesmente negar, ou simplesmente olhar e falar, tudo bem, esses caras falaram, mas né, como o João Calvino falou, então a gente fica com o João Calvino. Como que a gente faz com essa questão? Pode falar, pastor Isaac. O pastor Daniel, a gente está... Ele está quase concordando comigo. Na verdade é assim. Então estamos não é. dois calvinistas. Vai terminar o debate aqui, vamos ter dois calvinistas. Não é isso. O livre-arbítrio não permite. Nós estamos falando de coisas diferentes, ou estamos dando nomes dando nomes diferentes aos mesmos bois. Porque assim, livre-arbítrio, mais uma vez, é essa capacidade do homem. Isso dentro do debate soteriológico. Pastor Isaac, o senhor fala da questão do debate soteriológico. Existe uma diferença, então, de livre-arbítrio? Vou chegar lá. Porque, assim, essa capacidade que o homem tem dentro do debate soteriológico de escolher Deus. O Adão tinha isso porque foi criado perfeito. A partir da queda, toda a inclinação do homem, né, é o que a Bíblia chama de pendor da carne. E o que nós já vemos lá em Gênesis 6, né? Todo o seu coração, todo o seu desígnio é para o mal, né? Por isso que Deus trouxe o dilúvio. Mas quando nós falamos aqui das nossas escolhas, escolha entre o bem e o mal, entre fazer o bem, entre fazer boas obras, tudo isso. Irmãos, existem incrédulos que escolhem o bem e o mal. É claro que diante de Deus, toda e qualquer obra do incrédulo é trapo de imundícia, né, como diz o texto. Mas essencialmente é uma boa ação. Então nós temos aqui, e Deus chama Israel e as pessoas a escolherem coisas boas, escolherem o bem. Então o calvinista não vai negar isso, não vai negar essa responsabilidade. E é o que eu estou dizendo aqui. Há responsabilidade debaixo do sol entre escolhermos o bem e o mal, entre escolhermos Jesus ou não, mas por trás das cortinas existe um Deus que determinou as coisas e que trabalha nos corações para até dobrar ou reverter essa vontade que é sempre, no contexto soteriológico, é sempre contrária a Deus. Mas aqui no dia a dia, estamos escolhendo o bem e o mal. É o que Agostinho cunhou os estados do homem. O estado de Adão era posse não pecar, eu posso não pecar. Ele pode pecar e pode não pecar. Tá lá. É aquele estado neutro, vamos dizer assim. Depois de Adão, o homem não pode pecar. Sua inclinação é sempre para o mal. Agora em Cristo nós temos... Não pode escolher não pecar. Agora em Cristo nós temos a possibilidade de... foi restaurada essa possibilidade de não pecar. Agora eu posso escolher andar com Deus, agradá-lo, as minhas boas obras o louvam e tudo mais. E o estado eterno é um estado superior ao de Adão, inclusive. Por quê? Porque vai ser confirmada o nosso estado de não pecar, porque Adão podia pecar. Eu, no meu estado eterno, não poderei pecar, é um estado inclusive superior. Então, aqui, no nosso dia a dia, nós temos essa possibilidade. Deus nos restaurou a boa vontade, a vontade que lhe agrada. Mas é por isso que eu digo, nós estamos falando de coisas distintas ou talvez a mesma coisa. Então, sim, que os irmãos, eu deixo bem claro que aqui, no dia a dia, Deus nos compele a escolher entre o bem e o mal. Não há negação disso, né? Certo. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final desse debate.
né? Realmente, quando as coisas começam a acontecer, nós temos que terminar. Mas nós ainda temos uma pergunta para o pastor Daniel e uma pergunta para o pastor Isaac. E eu quero te convidar, se você deseja e tem no coração de querer ajudar o nosso podcast, eu vou pedir para a produção deixar aqui a nossa chave Pix, que é o meu CPF, tá bom? 505-510-92890. Você pode nos ajudar para colaborar com este programa de debate, de entrevista, tá bom? Desde já, muito obrigado. Pastor Isaac, eu tenho uma pergunta para o senhor vai responder a pergunta, o pastor Daniel responde a pergunta e nós vamos para as considerações finais, tá bom? E aí vocês já deixam preparado aí, caso vocês queiram divulgar as redes sociais de vocês, beleza? Pastor Isaac, nós temos uma pergunta para o senhor lá de um irmão que fez uma pergunta no nosso canal do Instagram, e ele diz assim: se nós não perdemos a salvação, né, se isso não acontece, então por que Jesus morreu, né? Então, qual é o sentido de Jesus morrer se a gente não perde a salvação? É assim, irmão. Alisson. Lu Alisson. Obrigado pela sua pergunta. Esse nome é forte. É assim, quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus, toda a extensão da obra de Cristo é aplicada a nós, ou seja, nós somos justificados de todos os nossos pecados. O que é ser justificado? É poder apresentar-se diante de Deus justo. Esse é o propósito do livro de Romanos. Como pode o homem apresentar-se justo diante de Deus? E aí nós descobrimos, claro, pela leitura do livro e do Novo Testamento, que é através da fé em Cristo. Ou seja, a obra de Jesus nos justifica diante de Deus. E os nossos pecados futuros não têm o poder de nos separar do amor de Cristo, como o próprio texto de Romanos vai dizer. Então, a salvação, ela é garantida por causa da obra do Senhor Jesus. É óbvio, irmão, que o crente, verdadeiramente crente, ele não vai olhar para isso, vou sair pecando, como o próprio texto de Romanos vai dizer, se a graça superabunda onde há pecado, vamos sair pecando. Ele diz que isso de maneira nenhuma. Então o crente de verdade, isso é só uma ilação que as pessoas fazem, então se não perde a salvação, vou viver de qualquer jeito. Isso não é crente, isso não é um modo de pensar crente. Por quê? Porque o crente olha para isso, eu quero ser como o meu Senhor a partir de agora. E aí ele vive uma vida de retidão, buscando crescer no conhecimento de Jesus, e pecando menos até. Pecando menos à medida que a sua vida cristã vai florescendo. Amém. Tá aí respondido, Lu Alisson, a questão do posicionamento do pastor Isaac. Pastor Daniel, eu também tenho uma pergunta para o senhor, lá do nosso perfil do Instagram. Inclusive, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, Emetcast. Do jeitinho que tá aqui, ó, essa camiseta aí, contrário, Emetcast. Coloca o @ aí, Emetcast, você siga a gente lá, dá para você fazer pergunta para os próximos debates e entrevistas, tá bom? Pastor Daniel, como entender Efésios 1:5? Lá fala que nós somos predestinados, né? Que predestinação é essa? Explica pra gente. Efésios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, para entender o contexto. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós e outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Áureo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. E o 5, nos predestinou ali o plurizo, né? Para ele, para a adoção de filhos. Nos predestinou para quê? Para a adoção de filhos, certo? Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quando nós vemos essa questão aqui da palavra predestinou no capítulo 1, versículo 5, nós entendemos que o destino ele foi predestinado, mas não os indivíduos. Deus ele não sai aqui, por exemplo, Deus não vai chegar e falar assim, você foi predestinado, isso, não. Ele predestina a questão do destino. O destino ele foi definido por Deus, mas não os indivíduos. O indivíduo não está no dentro? Porque quando a gente fala aqui da palavra predestinação, o que vem depois? Predestinou para o quê? Para a adoção. Tá entendendo? Assim como a gente pode pegar aqui perto, né? A gente pegar caminho aqui em carta de Pedro, né? Que vai nos dizer que Deus nos elegeu segundo a sua presciência. Então, assim, quando nós vemos a questão da predestinação na Bíblia, por exemplo, a igreja
ela está predestinada para ir para o céu. Os ímpios que não se converteram, estão predestinados ao inferno, ao fogo eterno. Mas quem são essas pessoas? Dentro da visão arminiana, aqueles que crerem irão para o céu e aqueles que negarem irão eternamente para o inferno, tá bom? Amém. Maravilha. Meus irmãos, muito obrigado desde já. Eu quero aqui, pastor Isaac, que o senhor dê as suas considerações finais, pastor Daniel também. E já deixa aí o @ a igreja do senhor, para caso alguém queira fazer uma visita e ali participar do momento da palavra, de ambos os dois. Pastor Isaac, considerações finais. Pô, tudo que é bom dura pouco, hein? Muito obrigado. Nossa, na hora que tava ficando bom, uma pena. Irmãos, foi uma alegria poder falar da palavra de Deus, desses textos todos que nós mencionamos. E isso tudo, o meu desejo é o seguinte, que você leia, reflita, ore diante desses textos, anota, leia você a sua Bíblia e veja qual é o pensamento que eleva a Deus e diminui o homem. Porque esse é o propósito bíblico. O propósito bíblico é que ele cresça e que nós diminuamos. Então, veja qual é o pensamento, qual é a linha de entendimento que vai, na leitura dos textos, vai levar o seu pensamento a olhar para Deus e fazê-lo engrandecido e você diminuído. Esse é o propósito da Bíblia, esse é o propósito do que nós estamos querendo fazer aqui, e esse é onde eu quero levar você. Foi uma alegria enorme estar aqui com vocês. Espero encontrá-los novamente em um futuro próximo. Se você quiser me acompanhar, eu estou mais ativo ali no Instagram, Isaac Pereira 1. Você já falou que você precisa ser mais ativo, né? Usufrua desse livre-arbítrio do século passado. Mas se você quiser um vasto conteúdo teológico, vá lá no nosso site ou no canal do YouTube, Igreja Batista Redenção. E o site é www.igrejaredenção.org.br. Tem muito conteúdo lá para você ser edificado. Foi uma alegria novamente estar aqui com vocês. Amém. Deus abençoe, pastor Isaac. Pastor Daniel, considerações finais. Bom, foi uma alegria poder estar aqui. Deus abençoe o meu amigo. O Ageu é um amigo, né? Amém. Deus abençoe conhecer ele pessoalmente hoje. É um prazer estar com ele, juntamente com a sua esposa. Deus abençoe poderosamente o pastor Isaac Pereira. E eu posso dizer que eu tô saindo daqui arminiano, tá? Não virei calvinista, não. Vou sair daqui arminiano. E é o seguinte, muitas questões foram tratadas aqui, algumas passagens bíblicas, é claro que eu entendo que o pastor Isaac não ia conseguir sanar, são muitas passagens, muitas questões, mas assim, algumas coisas foram deixadas de lado, como, por exemplo, a gente recorre à questão dos pais da igreja, que eu acho que são teólogos importantes da história, pelo menos eu acredito que são pessoas importantes. E algumas passagens da Bíblia nós não podemos negar. Essa argumentação que alguns calvinistas traz, que Deus, ele ao mesmo tempo decreta todas as coisas por ser soberano, mas ao mesmo tempo o homem continua responsável pelas suas atitudes, eu acho que não é uma resposta muito clara e muito convincente, porque aí fica muito fácil. A gente, ao mesmo tempo, defende o decreto de Deus, a gente coloca o homem como culpado, como responsável, e tá tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que não é uma resposta muito louvável e muito bacana, até porque se o homem não pode escolher, os convites de Deus são encenação, o arrependimento é fictício e o juízo é injusto, porque Deus ele não julga marionetes, ele julga seres humanos, né? Então, dentro da Bíblia a gente pode recorrer aí uma vasta passagens de textos bíblicos que defendem-se que o homem ele continua tendo essa decisão, ele tendo essas escolhas, e nós podemos defender isso tranquilamente dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, e como o pastor Isaac falou, escolha aquilo que é mais bíblico, aquilo que é mais coerente, né? Eu não vejo incoerência nenhuma, até porque se você decidir não escolher a Deus, pode ficar tranquilo, Deus ele vai continuar sendo soberano, assentado no alto sublime trono, e quem vai ser julgado eternamente no fogo eterno não é Deus, Deus vai continuar sendo santo, é você que vai sofrer a eternidade no inferno. Então, Deus abençoe o Ageu Alves. Amém. Minhas redes sociais, Daniel Godoy, tá bom? Daniel no Godoy, Godooy, Instagram, TikTok,
YouTube. Eu quero mandar um abraço para minha esposa, Jaqueline, sempre me acompanha, não pôde vir hoje que ela tá no trabalho, mas Deus abençoe todos os irmãos da Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira, da cidade de Vargem Grande Paulista. Um abraço para o meu pastor Valdeonor Soares. A Deus toda a glória. Amém. Tem ninguém que você prometeu dar um abraço e tá esquecendo não. Olha, né? Esse é um problema muito grande. A gente vai para alguns lugares e a gente promete, acaba esquecendo, mas também mandar um abraço pro presbítero, presbítero, começar aqui os abraços aqui, vai. Presbítero Paulo César, nós estamos ali, irmãos, ministrando apologética cristã na Escola Teológica Bereana, semana de aulas, videoaula, tem material didático, né? Tem, assim, um vasto material teológico para você estudar. Você pode estudar presencial, que é em outro estado, mas você vai ter aula comigo aí no conforto da sua casa. Faça conosco, Escola Teológica Bereana, tá bom? Amém. Maravilha, eu quero agradecer a você que acompanhou a gente aqui até o final deste debate, que Deus seja louvado pela sua vida. O nosso propósito, o nosso intuito aqui é sempre levar a verdade e a verdade que liberta, a palavra do Senhor. Então, que Deus seja louvado sobre as nossas vidas. Muito obrigado aos convidados por estar aqui conosco e que Deus te abençoe e até uma próxima. Tchau, tchau.